Segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, esta semana, ao invés de percorrermos os textos não celebrados previstos da 20ª semana do Tempo Comum, em particular, um dos últimos trechos do Evangelho do 6º capítulo de São João, Pão da Vida, permanecemos neste texto fundador, esse texto de São Lucas, no capítulo 1, entre os versículos 39 e 56, que nós ouvimos ontem, aliás, desde o sábado à tarde, e domingo durante todo o dia, nas Santas Missas Dominicais. E o que temos aqui? Primeiro, uma pergunta. De que maneira esse texto ilustra o mistério da Assunção? Porque é um texto da protologia cristã. É um texto, diríamos de linguagem técnica, que, teoricamente, exprime-se na pré-pascalidade. É o nascimento, não é a paixão, morte e ressurreição, do ponto de vista da narração. Portanto, estamos não na escatologia do Cristo, mas na sua protologia, na sua infância. Então, por que escolher para o dia da Assunção? E os pobres protestantes, com seu conceitozinho de sola escritura, rejeitam a Virgem, rejeitam as festas. Quanto a rejeitar a Virgem, é burrice bíblica. Só isso, hermenêutica. A Escritura tem clareza quanto ao papel e a honra devidos à Virgem. Quanto ao mistério da sua Assunção, é óbvio que os pobres protestantes não terão um evangelho para dizer isso. Isso será dito pelos lábios, por exemplo, de São Paulo, no que também ouvimos e ouviremos o 15º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Mas nós, católicos, desde o início, ouvimos as páginas protológicas como cheias, prenhas, fecundas de escatom. Os gestos e as realidades que estão impressas no mistério da encarnação não só ocorrem pontualmente, mas ao contrário, São Paulo dirá na carta aos Gálatas, no famoso capítulo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou ao mundo seu Filho, sob a lei, nascido de mulher. Então ninguém tem dúvida que essa protologia é protologia da própria escatologia, que está lá incólume e potencial nos relatos da infância. Dito isso, nós vamos mergulhar e continuar mergulhados nas partes que compõem este evangelho. Dizíamos que o quadro é de uma viagem apressada da Galileia norte para a Judéia sul, passando obviamente pela Samaria, que está no centro do país. Israel é dividido em 3 grandes regiões, né? A chamada Palestina, terra dos filisteus. Hoje a palavra Palestina é um joguete político feita por árabes sérios e árabes não sérios, ou seja, do terrorismo. Então, apreciado por autoridades nesse país. Apreciados, defendidos, manda-se o vice-presidente da República para posse de situações e muito circunvizinhas
ao terrorismo. Enfim, uma história que o Brasil guardará com pesar, dada seu contexto elameado. Mas aqui trata-se de um encontro. Por isso o mistério de hoje é chamado, nos mistérios gozosos, o mistério da visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. Quando apresenta-se a prima, e essa é a segunda parte, o texto que compete diretamente ao discurso de Santa Isabel é impressionante. Ela começa com uma exclamação retórica, onde não diz "Oi, prima". Não. Ela volta-se para sua jovem prima e diz: "Mãe do meu Senhor veio a mim". Então essa visita faz parte do grande itinerário das visitas de Deus à mãe do meu Senhor. Claro que Isabel já sabia que, apesar dos poucos meios de comunicação, a sua estranha gravidez já havia chegado até a Galileia. E sua prima provavelmente vem de longe, atraída por esta notícia. Mas o que ela não sabe, e lhe será revelado, porque o texto indica isso, é que aquela mocinha, sua prima de longe, diríamos até sua prima do interior, ela vem encarregada de um mistério. Dela, nela, por ela. Ela vem trazer o Cristo para visitar João. Por isso também é dito da reação de São João Batista. Mas as condições desse encontro extrapolam o sangue e a carne, diria São João no seu prólogo. Não são filhos de Deus pelo sangue e pela carne, pela materialidade da aliança. São filhos porque creram. Participam da divindade por filiação adotiva, porque creram, porque lhes foi dado o dom de crer, de aderir e, portanto, de tornar-se. Porque o texto logo diz, depois de uma descrição discreta, mas enfática, da presença de São João Batista, no 6º mês, diz também: Santa Isabel ficou repleta do Espírito Santo antes de Pentecostes. Cuidado que os pentecostais, desesperados e neopentecostais, imaginam que a vida espiritual começa em Pentecostes. Como se o Espírito Santo e o Filho, invisíveis aos olhos da primeira revelação, não estivessem presentes da criação até a plena redenção, quando então Filho e Espírito Santo são revelados e são reveladores. Ora, Isabel, a santa, a prima, idosa, estéril, grávida de 6 meses, está plena de Espírito Santo. Por isso não se trata da visita carnal de uma prima, mas se trata da visita espiritual de Deus, que tinha um primeiro fator: finalmente amainar a mente de Santa Isabel, que obviamente, como crente, esposa de um sacerdote, ela sabe que o que está acontecendo é obra de Deus, pelo simples fato de agora ver-se incluída nos traços de uma geração de mulheres fecundadas por Deus. A diferença de Isabel para Maria, ou de Santa Isabel para a Virgem Maria, é que a Virgem Maria não será fecundada pela bênção de um homem. São José não é pai humano de Jesus, pai adotivo, putativo. Por isso, ela traz consigo a coroação do mistério da Virgem e de seu Filho
João. Parte da Ave Maria, que rezamos todos os dias no terço e avulsamente, saem dos lábios de Santa Isabel. Por isso é que, de novo, a ignorância protestante, na verdade, ignora a própria Escritura. Quem reza, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, é Santa Isabel. Nós estamos ali, como ela, diante da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, e proclamamos a sua majestade.